Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem. Eu decidi gravar essa videoaula porque acho que fica mais fácil de vocês entenderem quando eu explico, né, do que lendo o material. Mas isso vai ser bem rapidinho, tá? Nós vamos começar a trabalhar agora, como vocês já fizeram um formulário, já responderam algumas questões, com os números racionais, tá? Não se assustem, não é difícil. Então, antes da gente começar a estudar propriamente os números racionais, nós vamos pensar aqui um pouquinho, tá? A gente utiliza os números em diversas situações do dia a dia, tá? Quando a gente está atravessando a rua, a gente está utilizando o número, porque a gente tem que calcular mais ou menos se dá tempo de eu atravessar a rua enquanto o carro não chega, né? Então, isso é uma forma de usar a matemática no dia a dia, de usar os números, tá? A gente usa o número para contar, a gente usa os números para ver as horas, a gente usa os números para diversas situações no dia a dia. Só que tem situações em que a gente não usa apenas para contar, a gente não se limita só para contar, né? A gente tem que medir também, né? Quanto eu tenho de altura, quanto mede aquele prédio, qual é o peso de fulano, qual o comprimento, quanto tem de massa aqui, né? Quanto eu vou pedir lá no mercado de mussarela, quanto eu vou comprar 3,5 kg de maçã. Tá, mas eu não tô mais contando, estou medindo a massa, tá? Então, tudo que for medida, a gente não se limita apenas a usar os números que a gente já conhece. Até o momento, a gente já conhece os números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai para o infinito. E os números inteiros, que a gente estudou esse ano, que são os naturais junto com os seus opostos negativos, tá? Então, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 0, 1, 2, 3, vai para o infinito dos dois lados, tá? Só que nem sempre esses números naturais e esses números inteiros, eles dão conta de satisfazer todas as nossas necessidades no dia a dia. Então, aí é que surgem os números racionais, tá? A gente vai estudar nesse momento. Eu coloquei aqui um exemplo, eu mesma, linda, maravilhosa, baixinha, gordinha. Então, olha só. Laís tem 1,54 metros de altura. Esse 1,54 aqui é uma medida de comprimento. Estou medindo a minha altura, tá? Ele não é um número inteiro, tá? Ele não é um número inteiro. Se a gente procurar lá no conjunto dos números inteiros, não tem 1,54, tá? Por quê? A Laís, eu no caso, eu tenho 1 metro inteiro, eu tenho um inteiro. Só que aí eu tenho um pedacinho que não chegou a completar 2 metros, completar mais 1 metro inteiro, que são os 54 centímetros, tá? Então, eu tenho 1 metro inteiro mais um pouquinho de centímetros, que não chegou a completar outro inteiro, tá? Então, eu coloquei aqui. Laís tem 1 metro inteiro mais 54 centímetros. Não chega a completar mais 1 metro. Então, para representar a minha altura, a gente utiliza o número racional, né? Nesse caso, o número racional está representado pela vírgula, por um número decimal, que é com vírgula. 1 metro e 54 centímetros. 1,54 é um número racional, está escrito na forma decimal, tá? Números decimais são aqueles que têm a presença da vírgula. Então, nesse caso, todos os números decimais também são racionais. Agora a gente vai pensar em outra situação. Vamos supor que 4 amigas foram almoçar juntas num restaurante. E no final, o valor da conta foi de R$ 95. Só que aí elas decidiram dividir, né, para saber quantos reais cada uma deveria pagar. Então, elas fizeram a divisão. 95 dividido por 4. Foi essa a expressão que elas montaram, tá? Só que se a gente dividir 95 por 4, o resultado não vai ser um número inteiro. Nós vamos ter a parte inteira, que são os reais, e nós teremos a parte decimal, que são os centavos, tá? Por quê? Eu coloquei errado aqui, tá? Que é 95. A divisão de 95 por 4 não é exata, tá? Não é um número exato, é um número decimal. Quando a gente fala de divisão, a gente também pode representar essa divisão na forma de uma fração, ó. 95 sobre 4. Isso significa o quê? Que eu estou fazendo 95 dividido
por 4. Essa forma de representação aqui, que a gente chama de fração, também é uma forma, é um número racional, tá? Ou seja, os números racionais, eles podem aparecer como frações ou como números decimais. Depende da forma que vocês querem representar, tá? E aí a gente fez a divisão. Elas vão fazer a divisão, 95 dividido por 4. Fizeram todo o processo de divisão e chegaram ao resultado de 23,75, tá? Ou seja, esse 23,75 também não é um número exato, não é um número inteiro. É um número decimal. Se ele é decimal, ele é um número racional, tá? Então, o que elas perceberam? Que essa divisão 95 dividido por 4, eu também posso representar como uma fração. 95 sobre 4, 95 quartos, tá? E na hora que eu realizo a divisão de 95 dividido por 4, eu chego no 23,75. Ou seja, essas duas formas aqui, ó, representam o mesmo número. 95 quartos e 23,75 representam o mesmo número. Eles estão escritos em formas diferentes, mas os dois representam o mesmo número. Essa aqui é a representação na forma de fração e essa aqui é a representação na forma de número decimal. Mas os dois são o que a gente chama de números racionais. Tudo bem? Acho que até que deu para entender mais ou menos. Então, nesse caso, elas vão ter que pagar R$ 23,75 cada uma para pagar a conta do restaurante. Mas, professora, e na reta numérica, como que eu acho esse número? Olha só. Na reta numérica, nós temos os números inteiros, tá? Entre cada número inteiro, entre dois números inteiros, ó, eu tenho aqui, por exemplo, o 22 e o 23. Entre o 22 e o 23, eu tenho infinitos números. Professora, por quê? Porque eu posso ter o 22,1, eu posso ter o 22,01, o 22,001, eu posso ter o 22,2, o 22... São infinitos números racionais que estão aqui no meio, ó. Tá? São infinitos números que existem entre dois números inteiros. Aí a gente vai pegar aqui o 23,75. 23,75, ele é maior do que 23, certo? Com R$23 eu não ia conseguir pagar a conta, ia ficar faltando. Então, ele é maior que 23, então ele vai vir depois do 23. Só que, ao mesmo tempo, ele é menor do que 24, ele não chega a ser 24. Então, ele vai ficar aqui, ó. Se vocês contarem, eu coloquei 10 tracinhos aqui no meio, representando os décimos, tá? O 23,75, ele vai ficar depois do sétimo tracinho. Vai ficar entre o sétimo e o oitavo tracinho. 23,75. Ou 23,75 centésimos, tá? Ou seja, ele se localiza entre o 23 e o 24. Por quê? Porque ele é maior que o 23, só que ao mesmo tempo ele é menor que o 24. Tá? Ele não chega a ser 23, mas ele também não chega a ser 24. Então, ele fica ali no meio, dançando lambada. Agora, a gente vai para a definição matemática. Tá, professora? Você falou, mas como que eu defino matematicamente o que é um número racional? Tá. O número racional é todo aquele que a gente consegue escrever na forma A sobre B. Ou seja, que eu consigo escrever como uma fração. Eu consigo escrever aquele número como uma fração, então ele é um número racional, tá? Só que tem alguns critérios. O A e o B, eles são números, tá? Para escrever na forma de fração, o A tem que ser um número inteiro e o B também tem que ser um número inteiro. Eu não posso ter, por exemplo, para ser um número racional, não pode ser 2,25 aqui no lugar do A. Não pode, tá? Tem que ser um número inteiro em cima, número inteiro embaixo. E o B, ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, esse B aqui embaixo, ele não pode ser zero. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a fração também representa uma divisão? Como que eu vou dividir alguma coisa por zero? Não tem como, né? É meio complicado. Vou dividir 10 balas para 0 amigos. Não tem ninguém, nem eu vou ganhar bala. É complicado. Então, o B nunca pode ser zero.
O A pode, mas o B não, tá? Então, esse número aqui em cima, o A, a gente chama de numerador. Isso a gente vai estudar mais pra frente, tá? E o de baixo a gente chama de denominador. Mas a gente vai estudar isso aqui um pouquinho mais pra frente. Matematicamente, é essa forma aqui que a gente representa o conjunto dos números racionais, tá? Que, eu uso a letra Q para representar o conjunto dos números racionais. É igual a sobre B, ou seja, é igual a uma fração, qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, desde que o A e o B estejam dentro do conjunto dos inteiros. E o B seja diferente de zero, ou seja, o B não pode ser zero. E aqui tem algumas observações que a gente precisa fazer, tá? Primeira coisa, o primeiro conjunto que nós estudamos foi o conjunto dos números naturais. É aquele conjunto pequenininho, o menorzinho que nós estudamos, que vai do zero até o infinito. Se vocês perceberem, o conjunto dos números naturais está dentro dos inteiros, tá vendo? É como se fosse uma caixinha dentro da outra. Então, o número natural, ele também é um número inteiro. E, ao mesmo tempo, ele está dentro da caixinha do conjunto dos números racionais. Então, todo número natural também é um número racional, tá? Todo número natural eu consigo escrever na forma de fração. E os inteiros? Os inteiros, eles também estão dentro da caixinha dos racionais, ó. Eles fazem parte aqui da caixinha dos racionais. Estão dentro. Então, todo número inteiro também é um número racional. Ou seja, todo número inteiro eu consigo escrever na forma de fração. E aí eu trouxe alguns exemplos. O número 3, por exemplo. O número 3, ele é um número natural, tá? E ao mesmo tempo, ele é um número inteiro, ele é os dois. Mas ele também é um número racional. Então, ele pode ser os 3. Ele é os 3, na verdade. Não pode ser, ele é os 3. Pois ele pode ser representado por uma fração. Ó, coloquei o 3 aqui. Se eu quiser representar o 3 como uma fração, eu posso colocar 3 sobre 1, porque 3 dividido por 1 vai dar 3. Eu posso colocar o 6 sobre 2, porque 6 dividido por 2 também vai dar 3. Eu posso colocar o 9 sobre o 3, porque eu sei que 9 dividido por 3 também vai dar 3, porque a fração também representa uma divisão, tá? O menos 5 é um número inteiro, aqui embaixo agora. E ele também é um número racional, porque eu também consigo escrever na forma de fração, tá? Então, ó, eu posso escrever o menos 5 como menos 5 sobre 1, porque menos 5 dividido por 1 vai dar menos 5. Eu posso escrever menos 10 dividido por 2, porque menos 10 dividido por 2 também vai dar menos 5. Eu posso escrever como menos 15 dividido por 3, porque também vai dar menos 5. Existem infinitas maneiras de se representar um número natural e um número inteiro na fração. E aqui coloquei um último exemplo para vocês. 5 nonos, tá? 5 sobre 9. É um número racional, está escrito na forma de fração, tá na representação fracionária, então ele é um número racional. Para representar ele na forma decimal, professora, como que eu transformo de fração para decimal? Eu faço a divisão. O de cima, o numerador, dividido pelo denominador, ou seja, o de cima dividido pelo de baixo. Então, eu vou dividir 5 dividido por 9, tá? Quando eu faço a divisão, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. 0,055555555555555555 e não tem fim. O 5 vai se repetir infinitamente, tá? Então, 5 nonos, 5 sobre 9, é a mesma coisa, é igual a 0,55555555 e assim por diante, tá? Só que aqui ele está escrito na forma decimal e aqui ele está na forma fracionária, tá? Mas eles representam o mesmo número. E esse 0,55555555 recebe um nome especial, que a gente chama de dízima periódica, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, tá? Bom, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, podem me chamar. E bons estudos para vocês. Um beijo, estou com saudades.